Oiê, meus amores crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tenho recebido algumas perguntas, comentários, mensaginhas inbox perguntando sobre quais fios eu uso nos meus vestidos, nas minhas criações, nos conjuntinhos. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, mas já vou adiantando. Quem me conhece sabe que meus vídeos são um pouquinho mais longos, porque eu gosto de trazer informações detalhadas para vocês, porque eu trago aqui informações reais, frutos de pesquisa, frutos da minha própria experiência, porque eu quero tentar realmente passar para vocês o melhor possível dos meus conhecimentos dentro do crochê. Então, gente, paciência, peguem na minha mão, continuem aqui. Se o vídeo ficar muito longo, eu faço aí parte 1, 2, 3, porque eu quero falar de fios e isso também vai mesclar um pouco da minha história com o crochê, da minha experiência de trabalho com o crochê, tanto no Brasil quanto aqui na Itália. E assim, muitas novas pessoas chegaram aqui no perfil. Gente, meu perfil é bem pequenininho, eu sei, mas eu tô aqui há muitos anos já falando de crochê, tem canal no YouTube, tem um perfil aqui no Instagram, já tive site, enfim, a jornada aí vem sendo longa e densa, então essas novas pessoas que estão chegando aqui, elas ainda não me conhecem, e eu fico pensando, nossa, esse pessoal tá chegando e vai abrir meu perfil no Instagram e vai ver que eu tô na Itália, daí de repente eu tô viajando, aí de repente eu tô vestindo crochê, aí eu já voltei pra casa, aí tem Judite, e fica tipo, quem é essa garota? Então, assim, acho também legal contar um pouquinho, fazer uma pequena retrospectiva da minha história, porque, gente, uma outra coisa que é muito importante, eu não romantizo em nada a minha vida aqui na Europa. Eu não quero trazer aqui ilusões, ou, nossa, minha vida é muito melhor aqui, ou as coisas são muito maravilhosas, aqui tudo é muito perfeito, aqui é melhor no Brasil. Eu não acredito nisso, não existe um aqui é melhor do que ali. Eu acredito que existam expectativas, estilos de vida de cada pessoa, o que dá, o que não dá para fazer, e cada história realmente é muito única. Então, o meu intuito aqui também não é falar que eu tô melhor aqui do que quando eu estava no Brasil, ou que aqui é melhor que o Brasil, ou que o Brasil é melhor do que aqui, porque tudo, gente, são experiências de vidas e o que cada um quer para sua própria vida, e fora as coisas que vai acontecendo na nossa vida que a gente também não tem controle, e aí a gente vai se adaptando. Então eu acho muito legal falar isso também desde o início, porque eu não estou aqui querendo vender um sonho que não existe, tá bom? Porque as pessoas podem achar, ai, nossa, agora mora na Europa e acha que daí a gente vem aqui e tem vida de turista, e não tem, a vida normal, gente. A vida às vezes aqui é até bastante tediosa, no Brasil era até um pouco mais animada, mas, de novo, é experiências de vida. Então é sobre tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, e não tem como só falar de fios sem explicar esse contexto, da onde eu vim, questões de trabalho, para também não criar essa ilusão de que, meu Deus, olha como lá é tudo maravilhoso. E vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso já logo, assim, no início deste vídeo, porque eu realmente gosto, assim, de trazer experiências reais. Eu sou uma pessoa fora das curvas das tendências, então meus vídeos são longos, eu tento trazer uma experiência mais real, sem recortes e edições mágicas de uma vida perfeita, que não existe, não é mesmo? Não existe em lugar nenhum do mundo. Mas o que é perfeito e maravilhoso e tudo na vida das crocheteiras e tricoteiras e bordadeiras e costureiras, fios, tecidos, agulhas, a gente ama, fora os gatinhos, né? Todo artista tem um gato ou um cachorro. E, bom, é sobre isso que a gente vai falar. Então eu vou começar a falar um pouco sobre fios, que vai mesclar um pouco com a minha história de vida, e aí a gente segue falando também para questões de trabalho. Então me coloca aí, num cantinho, enquanto você está crochetando, ou enquanto você está lavando uma louça, varrendo uma casa, dirigindo no trânsito, né? E vai ouvindo aí as informações que eu vou trazer para vocês. Bom, antes de tudo, eu comecei a crochetar mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Eu venho de um lugar muito simples, eu venho de São Paulo, dessa região aí do Brasil, e as pessoas ali da minha família, elas sempre foram muito do manual, né? Tanto trabalhadores da terra, quanto trabalhadores comuns, quanto pessoas também que faziam aí crochê, tricô, costuravam. Então, acho natural ter tido também essa influência, né? Que já venho aí de quando eu era criança. E eu acho que eu tenho essa característica de ter sido sempre uma... Já nasci criativa, curiosa, querendo aprender coisas. Eu lembro de eu pequenininha já querendo ler, já fuçando nas coisas da minha avó, em fio, em agulha. Então foi meio que um caminho natural ter aprendido crochê com essa idade. E hoje eu tô com 37 anos, então são 31 anos com agulha e fio na mão. Eu acho que eu nunca na minha vida não tive um projetinho de crochê em andamento. Quando eu era criança eu fazia roupas ali para minhas bonecas. Depois eu fui fazendo muitas coisas assim para casa. E depois realmente eu comecei a fazer roupas. E é o que eu mais gosto de fazer. Roupas e chales, bolsa nem tanto que eu gosto de fazer bolsas pequenas, mais rápidas, eu não gosto de fazer bolsas grandes, mas roupas e chales e acessórios e cachecóis e chapéuzinho, isso foi o que eu sempre gostei de fazer, o que eu amo assim fazer. Hoje eu não tenho vontade de fazer nenhuma outra coisa no crochê fora isso, e às vezes eu até faço, mas não faço com a alegria que eu faço quando eu tô fazendo um vestido ou uma leva assim de vários conjuntinhos. E aí, gente, que vindo, né, deste lugar mais simples e tudo mais, e também estando no Brasil, que eu acho que realmente o Brasil não tem uma variedade tão grande assim de fios no mercado, eu realmente tinha acesso ao que tinha ali, que é basicamente fio de algodão, barbante de algodão e muitos fios plásticos, como eu chamo eles, né, fios artificiais, porque isso barateia, né, o fio natural, mesclar ali coisas químicas e artificiais nesses fios.
Não quer dizer que esses fios são ruins, mas a gente precisa entender bem como que eles funcionam, porque isso vai afetar a qualidade do que a gente vai fazer, o resultado final do que a gente vai fazer também das nossas peças de crochê. Porque às vezes um fio ruim, ele vai, né, não vai trazer assim, um resultado tão legal. Eu acho que de quando eu era criança e adolescente para hoje, o mercado de fios deu uma boa extensão assim no Brasil. Eu acho que hoje existem uma maior variedade de fios dentro das marcas populares, mas eu já tô fora também do Brasil tem 5 anos, já são 5 anos que eu moro aqui na Itália, então nesse momento eu tô um pouquinho por fora, porque eu realmente acabo não acompanhando tanto assim o que as marcas estão lançando no Brasil, apesar de eu fazer uso de algumas marcas de fios do Brasil, como vocês vão ver. Aí sobre essa sim eu acabo, né, sempre acompanhando, mas as outras não. Então, acho também importante trazer isso, porque ao longo, então, da minha vida no Brasil, o que eu usei basicamente foi fio de algodão. E até mesmo as minhas agulhas, que eram aquelas agulhinhas bem simples de comprar em armarinhos, agulhinhas de metal, eu guardo elas até hoje comigo, porque eu guardo com orgulho essas agulhas, né? Elas me acompanharam por muitos anos, eu fiz muitas coisas com elas, eu tenho todas aqui. Além das de metal, eu também gostava muito de agulha de bambu, essas aqui. Então, eu não uso mais elas, mas eu guardo. Eu queria muito fazer um quadro, assim, alguma coisa de decoração, para quando eu tiver a minha casa própria, eu colocar elas, porque isso aqui conta um pouquinho também da minha história. E depois, quando eu cresci, que eu já estava ali numa fase adulta e comecei a fazer mesmo coisas para vender em crochê, eu queria ter acesso a outros fios, fios mais legais, fios de fibras naturais. E, primeiro, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar esses fios. Segundo, depois que eu encontrei esses fios, aí tinha uma outra barreira, o preço, porque eles são muito caros para a nossa realidade no Brasil, e eu tenho plena consciência disso. E eu estava ali fazendo também coisas para vender, e assim, gente, eu não tinha cliente boa no Brasil, não. Era, assim, boa que eu digo de nicho. Uma cliente que chegava e falava, nossa, Lua, faz, eu pago o preço que for. Não, era sempre umas clientes querendo chorar, querendo diminuir meu trabalho, oferecendo de me dar o fio, e daí a minha mão de obra ficar o mais barata possível. Pessoas que realmente não queriam uma coisa feita à mão, mas não valorizavam muito feito à mão, que eu acho que é um grande drama das pessoas que trabalham com artesanato no Brasil em geral. Esse perfil de cliente, porque é muito do brasileiro não valorizar o que é feito no Brasil, não valorizar o que é feito artesanalmente no Brasil, até essa coisa virar hit, tá? Numa marca, principalmente numa marca gringa. Daí o brasileiro fica louco, paga o preço que for, vai fazer vídeo, vai nananã, quando tem 1 milhão de mulheres incríveis que estão no artesanato todos os dias sendo desvalorizadas. Então, eu comecei a ter muita consciência sobre essas questões enquanto eu ainda estava no Brasil, mas estava ali seguindo em frente, começando a filtrar clientes, mas ainda assim trabalhando realmente com o que o mercado oferecia, sem conseguir avançar muito nessa questão dos fios, principalmente. Alguns anos antes de eu vir para a Itália, eu abri um perfil no Instagram, na época que o Instagram realmente entregava, que as hashtags funcionavam, era ali entre 2017 e 2018. Esse perfil se chamava Crochê com Gato, porque eu tenho minha gatinha Judite, né, que ela tem 15 anos agora, e ela sempre foi minha grande companheira de crochê, sempre esteve, né, ao meu lado enquanto eu passava aí horas e horas crochetando, então esse nome fazia muito sentido. E ali eu comecei a divulgar minhas coisas, né, então divulgar conjuntinho de jogo americano, cestinhos, chales, pequenas bolsas, eu fui testando para ver o que funcionava, mas eu estava ali mirando nas roupas, eu queria realmente poder estar mais livre para criar roupas, criar uma marca em cima disso e também dar aulas de crochê. Era isso que eu queria. Eu queria ter um negócio, vender fios, tentar trazer uma variedade assim de fios, oferecer coisas diferentes. Então esse era um sonho muito meu ali naquele período. E assim, eu conseguia, vendia, tinha uma saída assim até ok. Eu tinha também um outro trabalho, então eu não estava vivendo só disso, mas estava como uma atividade secundária. Então, quando eu não estava, né, no meu trabalho principal, ali o primeiro, eu estava fazendo crochê. Às vezes eu chegava em casa à noite, eu dormia com a agulha na mão, crochetando, final de semana, feriado, porque eu realmente estava empenhado, eu queria fazer aquilo ali acontecer. E aí, nessa época, eu consegui ter acesso a fios um pouquinho melhores, que foram, primeiro, os cakes, esses cakes coloridões, assim, de algodão, que a Hilda fazia. A Hilda tinha essa marca, né, Doces Laçadas, Nossas Artes. Infelizmente, a Hilda não tá mais trabalhando com isso, por motivos dela, depois de muitos anos decidiu parar. Mas, gente, é a primeira vez que eu trabalhei com um algodão muito bom. Esse algodão da Hilda é maravilhoso. E tá vendo que esse daqui ainda tem uns brilhinhos? Porque tem um fio de lurex, então dava para montar os cakes coloridos só com fio de algodão ou com lurex. Aí tinham cakes que eram, assim, só de uma cor, ou cakes, assim, todos coloridos. E eu fiquei louca com isso aqui. Comecei a fazer chales, saias, blusas, eu tenho peças que eu tenho até hoje, tenho muitas peças que eu vendi também nessa época com os fios da Hilda, e quando ela decidiu parar, eu já estava aqui na Itália, eu fiz um último pedido com ela, eu falei, nossa, tome aqui um pouquinho de dinheiro que eu tenho aqui guardado, porque eu sei que eu vou sentir muita falta desses fios, aí ela mandou aqui pra mim na Itália, e são fios assim, que eu ainda tenho uma caixa deles, tenho alguns últimos rolos, e eu tô trabalhando eles até um pouco mais lento, porque aí eu vou sentir falta de trabalhar com os fios da Hilda. Então, no Brasil, primeira vez que eu tive acesso, assim, a uma pessoa que
fazia, né, os novelos e criava combinações de cores que não fosse comprar num armarinho, que, de novo, até então, até minha época, era muito limitado, gente. Não entrava assim no armarinho e brilhava o meu olho, porque, igual eu falei, eram muitos fios plásticos, né, como eu chamava eles, e não dava, assim, o caimento certo que eu queria, ou depois, quando eu lavava, ficava horrível, as peças iam esgarçando. Eu queria ter coisas mais de qualidade. E aí, eu conheci também os fios de seda, que eu até deixo aqui no saquinho, do Casulo Feliz, que é uma empresa brasileira lá do Paraná. E assim, isso aqui realmente é outro nível. É um fio caro, mas é um fio 100% seda, puro. Ele vem assim, nesses cones, ou então também em novelos. Eles têm uma variedade de seda muito grande no catálogo deles. Eles têm também o fio de seda mesclado com outras fibras, como linho, algodão. Então, assim, tem vários preços de fio de seda, e várias composições dessa fibra. Mas assim, gente, eu moro aqui na Europa, até hoje eu não encontrei fios de seda, assim, dessa qualidade. E também, assim, eu tô sempre andando, buscando tal, mas eu gosto de usar os fios do Casulo Feliz. Então, sempre que eu posso também, eu faço aí pequenos investimentos em fios de seda, porque é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho aqui. No Brasil, eu tive, assim, pouco acesso enquanto eu estava lá, realmente por uma questão de valor. Depois, tem uma outra marca também que eu vim a descobrir, que é do sul do Brasil, eles são do Rio Grande do Sul, que chama Fios da Fazenda, e eles têm ali uma variedade de lãs, também vale a pena dar uma conhecida. Eu também cheguei a comprar algumas coisas deles, quando eu ainda estava no Brasil, eu gostei muito, muito mesmo. E em São Paulo, tem um local que se chama Novelaria, que era antes Niri Café, não sei se meio que mudou de nome, eu até procurei o Instagram deles antes de vir gravar esse vídeo para dar a informação correta, mas se chama Novelaria. Eles têm, assim, uma cartela bem grande de fios importados também, e é aquilo, tem um preço, tem um custo, mas é aí escolhas de cada um, né? Então, assim, tem a questão dos armarinhos que a gente conhece tradicionais, e para quem está buscando aí alguma coisa que está no Brasil, que quer fazer um investimento aí em fios e tal, tem os fios de seda do Casulo Feliz, que eu super indico, tem os fios da Fazenda, e em São Paulo tem a Novelaria, que eles têm, assim, coisas muito maravilhosas, e eu acho que quem está querendo aí dar um investimento em fios legais, vale a pena conhecer também o trabalho deles. Não era a minha realidade no Brasil. Então, assim, quando eu conseguia comprar um rolinho de fio de seda, alguns rolinhos com a Hilda, nossa, para mim já era assim, como se fosse Natal, de tão feliz que eu ficava. E aí, basicamente, no Brasil era meio que isso, né? Patinando, indo ali, aqui, uma vontade muito grande de oferecer produtos melhores, de trabalhar realmente com fibras naturais. Eu tenho um estilo pessoal que eu sempre achei sempre um pouco diferente, assim, do que as pessoas, assim, estão mais acostumadas. Eu sempre me senti meio que um peixe fora d'água, assim. E, bom, a vida passou, surgiu, né, sempre teve esse sonho meu de morar fora do Brasil, de ter essa experiência, porque eu sempre pensei, bom, se eu vou para fora do Brasil e não dá certo, o pior que pode acontecer é eu voltar para o Brasil. Por que não tentar, não é mesmo? E eu, apesar de eu ser uma pessoa muito controladora com as coisas, mas ao mesmo tempo tenho meus surtos de coragem de 5 minutos, que eu pego e vou. Pego e vou e vamos ver o que acontece. E foi isso. Eu tinha esse sonho, eram ideias que sempre passavam pela minha cabeça, porque desde pequenininha eu falava que eu queria viajar, eu quero ver o mundo, eu quero sair daqui. Mas não é porque eu não gostava de onde eu estava, apesar de eu me sentir um peixe fora d'água. Eu amo o Brasil, eu amo assim muito, eu amo ser brasileira, eu agradeço ser brasileira e ter todo esse, né, essa malemolência que só nós brasileiros temos. Quanto mais eu vivo fora do Brasil, mais eu gosto de ser brasileira. Só que eu queria ver o mundo, eu não queria ficar presa ali, né, naquela vida de São Paulo, enfim. E a vida foi acontecendo, isso se tornou possível e agora eu estou aqui. E desde que eu cheguei na Itália, a minha função, o meu dilema, o meu objetivo, o meu tudo, foi trabalhar com o artesanal. E chegando aqui, realmente existe uma questão que é diferente entre Europa e Brasil, que é poder de compra. Infelizmente, a nossa moeda, o real, ele vale quase nada ou muito pouco, enquanto que aqui, uma pessoa que vive na média consegue acessar coisas que no Brasil você tem que ser rico para acessar. Essa é a diferença. É isso que, às vezes, acaba realmente mantendo a gente aqui, essa possibilidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a conseguir comprar coisas melhores dentro do crochê, fios, uma variedade imensa de fios, agulhas que eu sempre sonhei ter, sem que isso pesasse nas minhas contas no fim do mês, sem que isso fosse atrapalhasse, sem que isso fosse um grande dilema, sem que eu ficasse me sentindo mal e culpada depois, ou preocupada se eu ia conseguir vender aquele produto. Então, essa, para mim, é a grande diferença. E também numa questão estilo de se vestir, eu que gosto de roupas e tenho um estilo, assim, muito meu particular, eu acho que eu também me senti muito mais confortável aqui até para vestir minhas criações, porque eu não me sinto julgada aqui. As pessoas me elogiam minhas roupas, elogiam meu estilo. E isso eu acho muito legal, porque pô, a gente gosta de ouvir, né, aí palavras de afirmação. E agora eu vou realmente começar a falar sobre o que eu tive acesso depois que eu vim morar aqui.
E bom, gente, vamos lá então. Eu quero só fazer um parênteses aqui, que mesmo morando aqui na Itália, os fios de seda do Casulo Feliz são as sedas que eu uso. Então, para quem tá vendo aí os vestidos, esses últimos, falar, que fio de seda é esse? Só tem um lugar que eu compro fio de seda, que é do Casulo Feliz, no Brasil. As outras marcas que eu falei aqui, ateliês e tal, eu não compro porque a Hilda não trabalha mais. Dos fios da Fazenda, eu tenho uma variedade de lãs mais fácil para comprar aqui na Europa do que comprar deles, e a novelaria também, porque o que eles vendem lá eu também encontro aqui na Europa, então não tem porquê. Então, basicamente é isso, só para encerrar essa parte das questões do Brasil e mostrar o que eu consegui ter acesso depois que eu vim morar aqui na Itália, mesmo tendo uma vida média normal. Então, acho que a primeira coisa foram agulhas, porque eu tinha essas agulhas que eu mostrei para vocês, as de metal, de bambu, e eu sonhava em ter as agulhas tulip, que são agulhas japonesas. Eu via que algumas vezes em alguns locais de vendas de fios, em São Paulo principalmente, tinham as agulhas tulip para vender, mas não dava para eu comprar, gente. Era assim muito fora da minha realidade. Eu não tinha esse nível de clientes de alto padrão para que me sobrasse assim dentro do que eu vendia no crochê, que me sobrasse realmente dinheiro para eu fazer investimento em coisas melhores nas ferramentas do meu trabalho. Então, no Brasil eu nunca tive acesso às agulhas tulip. E quando eu cheguei aqui na Europa, foram as primeiras coisas que eu comprei. Que foram então as agulhas. Eu sonhava com esse kitzinho, que ele é assim, nesse estojinho de tecido, com as bolinhas vermelhas. Aqui tem mais agulha do que vem, porque primeiro eu comprei agulhas soltas, depois eu comprei esse kitzinho, e aí eu coloquei todas elas juntas. Mas esse daqui é o meu xodó, eu chamo elas de Ferraris das crocheteiras, porque elas são vermelhinhas, e realmente é a melhor agulha que eu já usei na minha vida, porque elas têm esse formato ergonômico, é muito macio, elas encaixam, eu seguro a agulha desse jeito. Quando eu era criança, eu aprendi dessa forma, igual quando a gente segura lápis de escrever. Mas isso fez calos na minha mão, machucou, assim, meus dedos e tal, e cansava muito minha mão. Depois eu fui treinando para pegar ela dessa forma. Isso quando eu estava no Brasil, isso com as agulhas de metal. Então eu fui treinando minha mão, aí eu comecei a pegar as agulhas desse jeito, e hoje é assim que eu trabalho, e essas agulhas, elas encaixam perfeitamente na minha mão, não dói a mão depois, assim, elas são muito confortáveis. Então, acho que a primeira coisa, comprar as agulhas tulip. Juro, eu gritava de felicidade, eu pulava quando eu consegui comprar isso daqui. Depois desse kit inicial, eu comprei as agulhonas, as grandononas mesmo, da tulip, que são essas aqui, que são número 8, 10, 12 e 15. E eu tinha também muita curiosidade com as agulhas da Prim, essas aqui também, que também tem um valorzinho, né? Não gostei. Essas aqui, elas estão aqui decorativas na minha casa, porque a primeira agulha dessa daqui que eu comprei, gente, eu lembro que eu tava fazendo uma bolsa com ela, tava usando o fio Antúrio da Vanessa Maio, e a cabeça dela saiu. Eu puxei assim o fio, a cabeça dela saiu. Então é uma agulha, ela é um plástico. E aí eu até fui lá, troquei essa agulha lá na loja que eu comprei, porque eu falei, não vou ficar com coisa quebrada aqui em casa, eu acabei de comprar. E, enfim, eu até tenho, né, mais numerações dela, mas eu acabo não usando, tá ali, mas assim, o que eu realmente uso são as agulhas tulip. Depois desse conjuntinho vermelho das agulhas tulip, eu também comprei esse kitzinho, que são as agulhas bem fininhas, gente, isso aqui é uma arma, elas vão do 0,90 até a 1,75. Então, elas são muito fininhas. Isso aqui é para fazer crochê rendado, crochê com fio fininho, crochê irlandês, e eu amo essas agulhas. Às vezes eu uso elas também para costurar, tipo, eu vou costurar uma alça de um vestido, aí eu vou lá com elas para fazer o ponto bem apertadinho para dar um arremate bem bonito. Então, depois eu investi nesse, tá até sujo aqui, né? Porque eu realmente, gente, isso aqui eu uso, isso aqui é o meu material de trabalho, mas tá sujo porque eu trabalhei com fio preto, e o fio preto às vezes solta tinta, preciso limpar, inclusive. E aí, depois, eu também comprei esse kitzinho aqui, que é o rosinha, aliás, tá até faltando uma agulha, porque eu tô usando ela numa outra coisa que eu tô crochetando, tá faltando uma aqui, que é esse kit rosinha também da Tulip. Gente, olha a coisa mais linda, começa no rosinha mais claro, aí vem o rosinha chiclete, vem um pink, depois termina no mais claro. Eu amo esse kitzinho aqui, ele é super prático para levar em viagem, por exemplo, na mala, na mochila, e ele é mais seguro do que esse aqui de tecido, porque esse aqui de tecido só enrola e dá um nozinho. Esse tem o zíper. E uma vez eu perdi uma agulha número 3, indo pra Irlanda numa viagem, ela ficou em algum, caiu, não sei, e assim, é uma coisa que me dói no coração até hoje. Tem uma outra agulha 3? Tenho, mas eu não queria ter perdido aquela, né? Mas, enfim, né? Coisas. Outra coisa também que eu comprei quando eu me mudei pra cá, assim, gente, eu não comprei tudo isso de uma vez, tá? É importante vocês saibam isso, eu tô aqui há 5 anos, são coisas que foram sendo compradas. Essa agulha de unicórnio, desculpa, essa tesoura de unicórnio. Gente, olha isso, é uma tesoura toda colorida, nessas cores maravilhosas. E é um unicórnio. Eu amo isso aqui. E aí, para finalizar agulhas, que depois a gente vai falar de fios.
Olha esse estojo de ovelhinhas vestindo suéter de lã. E sabe o que tem aqui dentro? Minhas agulhas de crochê tunisiano. Aqui tem as agulhas de crochê tunisiano de quando eu ainda morava no Brasil. São essas de bambu. Elas são assim, bem compridas, tipo agulha de tricô com a ponta da agulha de crochê. Olha o tamanhão dessas agulhas. Então, no Brasil, eu tinha comprado essas aqui de bambu, quando eu aprendi a fazer crochê tunisiano. E aí, depois que eu vim pra cá, eu também fiz um investimento num kit de crochê tunisiano, que ele também é de bambu, é da Prim. Olha que lindo os detalhes, as cores. E aqui, isso aqui troca. Então tem essa parte plástica, que, né, o crochê tunisiano, você vai colocando os pontos, ele vai ficando aqui. E depois você faz uma carreira colocando pontos, depois uma carreira fechando pontos. Ele trabalha idas e vindas. É muito legal o crochê tunisiano, eu adoro. E aí, essa partezinha aqui, ela sai. Não vai sair agora, né? Porque estou gravando e é isso. Mas enfim, ela sai, tá vendo? Aqui é uma outra agulha. E aí tem várias medidas dessa partezinha aqui de plástico. Tem mais longo, mais curto, bem longão. E aí é só trocar e ir fazendo o crochê, né? Dependendo do projeto que você faz. Até pra encaixar e desencaixar, tem esses... Não sei se vocês estão vendo. É tipo um ferrinho. Tem um buraquinho, você enfia, vira, aí sai essa parte. Ai, gente... Alegria da minha vida isso aqui, meu Deus do céu. Então, assim, falando de agulha de crochê, isso daqui foi o que eu consegui ter acesso aqui, morando aqui ao longo desses anos. Coisas que no Brasil eu infelizmente só sonhava. E agora a gente vai falar de fios. Eu deixei fixado aqui no meu perfil um post em português, gente, onde eu explico todos os fios que eu uso, o nome deles, os prós e os contras. Tá fixado, acho que é o primeiro post, até coloquei aqui o printzinho na tela para vocês. Vale a pena também vocês darem uma olhadinha nesse post, que tá bem explicativo e tem ali bastante detalhes, tá bom? Já que eu falei da seda do Casulo Feliz, eu vou começar falando da seda. Porque chegando aqui, eu tive acesso a outros formatos de seda. Como, por exemplo, que eu não sabia que existia, gente. Para mim, a seda era aquele fio brilhante, bonito. Até que eu cheguei aqui e com um fornecedor de Firenze, que se chama Campolmi Filati, eu descobri essa seda, isso aqui é seda pura, só que ela é um estilo rústico. Ela tem até umas bolinhas, ela tem uma texturinha assim, bem rústica, não tem o brilho da seda tradicional ali do Casulo Feliz, que eu mostrei pra vocês. E assim, tem um caimento maravilhoso. Eu amei isso aqui, é um fio bem nobre deles também, gosto muito dessa seda. E a Rosários 4, que é uma marca de Portugal, que eu amo demais, eles têm o fio Madrágua, que também é seda, 100% seda, deixa eu pôr aqui para vocês verem, e que também é essa mesma textura mais rusticazinha e que dá um caimento lindo nas peças. A novelaria lá de São Paulo, que eu indiquei aqui para vocês, eu tinha visto que eles tinham Rosários 4 lá. Não sei quanto de Rosários 4 eles têm, se eles ainda têm, porque, gente, de novo, eu já estou fora do Brasil tem 5 anos, eu acompanho as coisas do Brasil, mas não tão a fundo assim. Então, vale a pena dar uma pesquisadinha. Mas é isso, Rosários 4, Madrágua é 100% também essa seda mais rústica, e ela tem assim um leve brilhinho de fundo, que quando você olha assim na luz, você vê uma levíssima cintilância, muito lindo, muito elegante, e um caimento lindo, eu amo este fio também. Ainda falando da Rosários 4, que daí já vai puxando gancho para outros estilos de fio, eles também têm esse, que é o Aurora, que também é um fio que eu adoro. Estão vendo que tem aqui um pelinho? Porque esse fio aqui, ele é 30% seda, então ele tem aquela sedosidade, o brilho da seda e a maciez da seda, só que ele é 70% mohair kid, no caso, que é esse fio de pelinho aqui. Lua, o que é mohair? Gente, vai ver esse post que eu coloquei aqui para vocês. Tá ali tudo explicadinho, o nome dos fios, o que eles são, de onde eles são feitos e quais são os prós e os contras deles, tá? Senão o vídeo vai ficar interminável. Então esse daqui é o Kid Mohair Aurora, da Rosários 4, que tem, então, essa mescla com a seda, que eu também achei muito interessante, essa coisa no fio, né, no tecido eu já sabia que acontecia, mas no próprio fio, pra gente trabalhar crochê e tricô, tem a mescla da seda com outras fibras. E, inclusive, tem um fio, que eu acho que é assim, nossa, o meu preferido da vida, eu separei aqui 2 cores pra mostrar, porque ele vem assim, em meada, e depois a gente tem que fazer o rolinho pra conseguir trabalhar ele. Esse fio aqui, gente, ele é assim... Ele custa, esse daqui, agora é até interessante falar isso, esse daqui é um fio nobríssimo, já vou falar para vocês a composição dele. E o rolo dele custa, dependendo da loja, de 18 a 24 euros. 18 a 24 euros, um fio nobre. Esse fio ele é 50% seda e 50% merino, que é a lã, né? A lã merino. E eu acho que é
um dos meus fios assim preferidos da vida. Só que ele é um fio quente, então ele é indicado para fazer roupas e acessórios para o inverno, para o outono e inverno. Aqui no outono já fica muito frio, então dá para usar. E aí tem que realmente é um fio para quem mora em lugares mais frios. Então assim, ele tem o brilho da seda, o sedoso assim da seda e até o controle de temperatura da seda, mas também com todas as características da lã, do merino. Então ele é 50% seda, 50% lã merino, e é até, eu fiz alguns sweaters com esse fio aqui, ano passado eu fiz até para uma cliente também. Conforme eu for falando, eu vou colocando aqui as imagens para vocês. E se vocês forem procurar aqui, vocês vão ver foto, até tem vídeos demonstrando essas peças, e foram feitos com esse fio aqui. E eles têm uma cartela grande de cores, e o nome desse fio é Aveila. Aveila. É apenas maravilhoso. Eu amo de paixão, eu amo as cores todas desse fio. Sempre que eu tenho um pouquinho ali de dinheiro reservado, eu compro um pouquinho desse fio. Sempre compro de pouquinho e deixo. Até pro outono eu quero fazer um conjuntinho de outono com o fio da Aveila, mas num tom que eles têm lá, que é um marrom, que é chiquérrimo, 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 que eu usei em um suéter meu, esse marrom, junto com esse azul, mas eu quero fazer um conjunto inteiro só desse marrom, separado, a blusa da saia, pra usar daí com meia, com bota, com casaco, vai ficar bem legal. Então, assim, esse aqui é o meu favorito da vida e é, assim, uma coisa que no Brasil eu jamais teria tido acesso. Vale dizer também que a lã aqui na Europa está tal qual o algodão no Brasil. A gente tem uma variedade ali até, né, considerável de algodões no Brasil, já que na Europa é a lã, porque aqui é mais frio, né, então faz mais sentido que você encontre mais lãs no mercado do que, encontra também muito algodão, mas a lã é o que tem, assim, uma variedade grande. Então, por exemplo, tem a lã tradicional zona, essa daqui que eu adoro, porque ela tem uma espessura bem gostosa, essa da We Are Knitters, e é 100% lã. Eu adoro, gente, lã mesmo. Adoro fazer suéter, cachecol com lã. E eu gosto muito de trabalhar a lã no crochê tunisiano, porque ele fica assim com um caimento bem bonito. Tem a lã merino, que eu até peguei aqui um rolo, um pouco diferente, porque, né, a lã ela não precisa estar só naquelas cores tradicionais. Olha isso aqui, que lindo. É o Merian, da Rosários 4, e é um fio merino um pouquinho mais fino, e tem essas cores maravilhosas. Aqui no caso, ele tem um fundo lavanda e depois ele é todo pintadinho com um tom de ocre, azul, marrom. Gente, lindíssimo. Esse fio aqui é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Tem também uma marca na Irlanda que eu amo, que eles têm assim cores também incríveis. Eu não tenho nenhum rolo deles aqui nesse momento, porque faz tempo que eu não compro nada com eles, que se chama Red Rock. Eu vou deixar aqui um printzinho. Eles produzem as próprias cores, então assim, eles compram as meadas branquinhas, né, sem cor nenhuma, na cor natural, e aí eles fazem a combinação de cores deles. Eu fico louca com a cartela de cores que eles têm, é incrível. Tem um cachecol que se chama Caixa Scarf, que é um cachecol que eu fiz, eu coloquei aqui a imagem para vocês, e esse cachecol com essas cores maravilhosas, esse azul, esse dourado, né, é muito particular. Esse fio, o fio que eu usei, né, para fazer ele, é dessa marca, da Red Hog, que é lá da Irlanda, lá na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Então, assim, gosto muito dessas lãs coloridonas, que aqui, Rosários 4, tem a Red Hog, tem também uma outra marca, que também ela é independente, que é essa daqui, My PD. Faz tempo que eu comprei isso aqui com eles, eu ainda tenho, né, algumas meadas, que eu vou trabalhar agora, peças para este outono e inverno bem coloridas, e também olha essa lã, toda coloridona. Além da lã, por exemplo, esse daqui, deixa eu pegar a composição certinho dele. Kid Mohair e Merino. Olha isso. Olha essas cores. Gente, depois de 100 novelas isso aqui, você começa a trabalhar, as cores começam a se juntar de uma forma. Olha que maravilhoso este fio. Sou apaixonada por essa marca. Como eu falei, alguns anos atrás eu comprei uma quantidade até ok, assim, de fios, e eu venho trabalhando eles aos poucos, porque as coisas que eu amo muito, eu penso muito no que eu vou fazer, para não ter erro. Porque, por exemplo, o fio que tem esses pelinhos, o mohair, é muito difícil depois de desfazer. Então eu vou fazendo com calma. Ainda falando desses fios coloridões e nobres, né? Porque esses são fios nobres, gente. E todos eles custam aí nessa faixa que eu falei, que vai aí de 18 euros até 20, 25 euros. Os mais caros são os da Red Hog, aquela da Irlanda que eu né, falei aqui para vocês. Mas ainda assim, é caro, mas dá para comprar de vez em quando, né? Não todo mês, não sempre, dentro da minha realidade. Mas dá para comprar. Não é uma coisa que acaba com o seu mês. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, e até, né, tem esse local de São Paulo, a novelaria, que, gente, eu não estou falando mal, não é isso. Mas você vê um rolo de fio desse, que daí eles trouxeram. Aí tem, né, taxas, impostos, 1 milhão de coisa. E o rolo custa 400 reais, 300 reais. Eu não tinha condição. Eu via, ficava babando, queria, não tem condição. E aí aqui custa mais ou menos nessa faixa, esses nobres. Alguns outros são bem mais baratos, vão custar 5 euros, 8 euros, 12 euros. As lãs mesmo, algodão e tal, depende do armarinho, depende da cidade, depende da marca. Vai custar ali 3 euros, 5 euros. Então, assim,
é outra realidade. E mesmo esses de 3, 5 euros, é lã natural, não é lã sintética. Então, assim, essa é a diferença. Isso aí é o que eu falo da questão do poder de compra. Para mim, faz sentido morar aqui por conta do trabalho que eu faço, por conta dessas coisas, porque isso aqui é a minha vida, não é só uma questão de um hobby, é a minha vida, é o que eu escolhi fazer para mim, é o que eu faço, é o que define quem eu sou, né? Então, é isso. Enfim, voltando, gosto muito também dessa marca que se chama Rico Design, eles são da Alemanha, e este daqui é um rolinho precioso, 50 gramas, 375 metros de fios, 70% mohair, 30% seda, e eles também têm esses rolinhos em cores, assim, incríveis. Quando você começa a trabalhar isso aqui, criar a peça e essas cores vão fazendo o desenho, gente, é uma coisa, assim, única. E parece um fio fino, mas quando tem o mohair, que é esse pelinho, a gente trabalha com agulha mais grossa mesmo, porque esse pelinho dá volume. E isso aqui esquenta, tá, gente? Esquenta bastante. Não dá pra usar, às vezes, nem numa primavera, que já tá um pouquinho mais quente. Fica bem abafado. Só que esse fio, a lã, ela é uma fibra muito inteligente, ela é muito autolimpante, é impermeável. Isso daqui, se você pega uma chuvinha tal, você vê as gotinhas assim caindo, não absorve. É uma coisa muito, muito incrível, muito única. Eu fico assim fascinada com esses fios e ver eles funcionando, né? Quando eu crio uma peça e visto ela e saio para a vida e vejo esse fio reagindo ao ambiente, é outra experiência, outra experiência. Então esse daqui também foi um fio que eu só fui ter acesso depois estando aqui, conhecendo, porque eu também não cheguei aqui sabendo tudo, eu fui conhecendo as coisas, eu fui indo em feiras, eu fui me informando, eu fui viajando, e aí você vai conhecendo e vai, né, abrindo mesmo o seu horizonte, saindo daquele lugarzinho de onde você veio e vê que existem muitas possibilidades, muitas formas de vida, muita informação, e que também a gente tem que escolher mais ou menos o que a gente quer, né? Então, basicamente é isso. Outra coisa, quero falar da alpaca, porque olha que vocês vão ver aqui formatos diferentes de alpaca, que é o mesmo fio. Então, este daqui da We Are Knitters, que eu gosto muito, vou até só confirmar se tem alguma coisa misturada ou se ele é 100% alpaca. Ele é Baby Alpaca, 54%, 22% Super Kid Mohair e 24% seda. Olha essa combinação, gente, eu nunca teria. E é também um fio, assim, maravilhoso da We Are Knitters. Sempre que tem um pouquinho de seda, vai ser um fio mais brilhantezinho. Esse daqui também eu adoro, estou usando ele com parcimônia, porque eu tenho poucos rolos desse daqui e ele é muito maravilhoso. Em compensação, tem essa marca Drops. Esse daqui é alpaca também, já é uma alpaca mais macia. Essa daqui é feita no Peru, inclusive, e vamos ver a porcentagem de alpaca. Gente, cadê? E aí, no caso, esse é 100% alpaca. Então, assim, bem macio, tem, né, o pelinho aqui da alpaca, e é bem quente. E esse daqui, ele já é mais baratinho também, o da Drops. Não sei agora de cabeça, né, pra falar pra vocês, mas tá aí nessa faixa que eu falei pra vocês, dos mais baratinhos. E esse também tem cores lindas, e feito no Peru. E eu comprei ele aqui, na Europa. E se eu falar pra vocês que isso daqui é alpaca, vocês vão acreditar? Porque esse fio aqui é que ele já tá, eu já fiz o novelozinho dele, mas ele também vem em meadas e é dessa marca aqui. E, gente, é maravilhoso. Olha essas cores. Só que assim, é um fio bastante volumoso e vem menos na quantidade de metros, né, de metragem. Então esse daqui eu vou usar para bordar ovelhas em um suéter que eu tô fazendo. Porque eu vou fazer o suéter numa cor normal, com fio de lã e tal, e aí depois eu vou vir fazendo ponto cruz, ovelhinhas, com este fio aqui. Umas ovelhinhas meio psicodélicas. Tomaram alguma coisa, essas ovelhas. Vieram lá direto dos anos 70. Mas eu acho que vai ficar lindo. Olha este fio. No caso, não vou usar ele para fazer realmente uma coisa em crochê, mas para fazer bordados. Porque ele tem, parece, né, que é grande, mas não é, gente. Ele tem uma metragem até bem pequena. Eu teria que comprar muitos desse daqui para conseguir fazer uma peça só. E o crochê vai muito fio. O crochê vai mais fio que o tricô. Então, já sei que não dá, mas vou usar ele dessa forma e eu acho que vai ficar lindo, maravilhoso e incrível. Aqui na Europa se faz mais tricô do que crochê. Inclusive, eu quero aprender a fazer tricô. Coloquei como uma das metas minhas aí pro ano que vem, porque eu não sei fazer tricô. Porque eu vejo tantas designs maravilhosas, fazendo suéteres incríveis de tricô que eu quero reproduzir, eu quero fazer, mas no caso o tricô vai ser pra mim, não vai ser pra vender, não vai ser pra dar aula, não vai ser pra nada, coisas realmente pra eu ir fazendo pra mim, porque a minha vida é aqui, eu, né, não tenho nenhuma pretensão, nenhuma vontade de voltar pro Brasil, e eu quero aí começar a criar suéteres também em tricô pra mim, porque eles são também mais levinhos. Eles usam menos fio e eles ficam mais leves para pôr na mala até também para viajar. E dá para fazer uns suéteres assim lindos. Eu vejo coisas assim que eu fico babando e com o tempo eu quero começar a fazer isso daí para mim. Porque o suéter de tricô, gente, ele é pesado, ele fica pesado, ele ocupa bastante espaço. Para viajar, ele não é prático. Então, quando eu vou viajar, que é inverno, eu vou sempre com uma mala imensa de roupa pesada, porque eu quero levar meu suéter de crochê.
E às vezes eu acabo até deixando um ou outro aqui em casa e não levando todos que eu queria, justamente por peso na mala. Pra usar aqui na vida, né, eles estão aqui no guarda-roupa, pego uso, mas pra levar pra viajar é um pouco chato, suéter de crochê. Então falamos da alpaca, tem também o iaque, esse aqui é da Rosários. Gente, de novo, neste post fixado eu tô explicando tudo sobre todas essas fibras, esses fios que eu uso, então vão lá dar uma olhadinha depois de ver esse vídeo. E esse daqui também é assim, é um sonho esse fio. A maciez desse fio, iaque, que é um bichinho, que daí removem, né, o pelinho dele, e aí fazem esse fio, e esse daqui é 100% iaque, 89% lã, 11% só iaque. Ele nem é iaquezão, né, numa porcentagem grande, porque ele é um fio bem nobre, tal qual o cashmere. Muitas coisas que a gente vê por aí que é cashmere, não é cashmere. Ele é um fio muito, muito nobre, e o iaque, ele está nesse ranking de nobreza, assim, junto com o cashmere. Gosto muito, muito também deste fio, que também eu só fui descobrir que existia depois que eu vim morar aqui. Bom, falamos aqui um pouquinho de seda, de várias fibras aí diferentes dentro do universo da lã, né? Falamos do mohair, falamos da alpaca, do iaque, mas também tem as fibras aí mescladas com algodão, bambu, viscose, é sobre elas que eu vou falar agora com vocês. Acho que, sem dúvida, um dos algodões assim que mudou a minha vida, que eu também fui ter acesso depois, quando eu estava morando aqui, foi o algodão Pima, que ele é feito no Peru. A We Are Knitters tem esses rolos de algodão Pima, e é uma outra experiência de algodão, gente. Ele é um algodão muito, mas muito macio. Eu fiz uma leva de conjuntinhos, que eu já postei nos meus perfis, mostrando esses conjuntinhos, e todos eles foram feitos com algodão Pima, em diferentes cores, da We Are Knitters. Eu amo este fio, eu sou apaixonada por ele, depois que eu descobri esse algodão, eu não consigo mais trabalhar com algodão normal, porque daí eu acho ele muito duro, muito resistente. Esse daqui tem um caimento perfeito, e ele é um barbante grosso. Eu trabalho aqui com agulha 5, muitas vezes, uma agulha 4,5, para ter um caimento bonito, principalmente quando eu faço saia, top com ele, mas é um fio no qual eu sou apaixonada. Este algodão Pima, quando estão acabando meus rolos de algodão Pima, eu já fico triste, que eu quero ter mais, e eles têm cores assim lindas no catálogo deste algodão. Ainda falando de algodão, mas mescladinho, descobri recentemente até esta marca aqui, Alma, que é aqui de Torino. Muito legal isso, porque este é um fio que ele é 60% algodão e 40% viscose. Só queria ver se não tinha mais nenhuma outra fibra aqui no meio. Então, 60% algodão, 40% viscose, tem um caimento lindo e a viscose traz o brilho aqui no algodão. Eu fiz algumas peças já com este fio, que foi assim, uma das minhas últimas descobertas, e inclusive umas sainhas bem rodadinhas, que eu até fotografei uma delas, a outra eu ainda tenho que fotografar, mas já tem vídeo aqui no meu perfil também, mostrando os fios de algodão Alma, daqui de Torino. Não tem assim uma quantidade imensa de cores, mas tem cores bem bonitas, e eles têm site também, enfim, mas é daqui de Torino, e assim, eu amei também esse fio, que é uma mescla de algodão com viscose. Aí no Brasil, a viscose que eu comprei na minha última viagem para o Brasil foi o da Vanessa Montoro, que é esse daqui, que ele é 100% viscose, ele tem esse brilho maravilhoso, mas eu ainda não crochetei nada com ele, eu vou crochetar agora, no outono, porque agora estamos aqui no verão, né, na Itália, aproveitei para ir viajar, aproveitei para ir para a praia, tô indo daqui uns dias visitar uma amiga também na Inglaterra, vou ficar lá mais 20 dias, porque a gente só tem mais ou menos uns 60 dias de verão, depois acaba e volta o frio, e o frio vai até o início de maio do ano que vem, então assim, nesse momento eu não estou crochetando tanto, mas eu tinha crochetado peças para o verão, e eu tô vivendo e usando elas e compartilhando aqui com vocês. Então na próxima leva minha de criações, vão ter peças também feitas com o fio da Vanessa Montoro, e depois eu falo o que eu achei, porque vai ser a minha primeira vez usando esse fio. Além disso, tem o fio Caravela, da Rosários 4, que eu já falei também em outros vídeos meus, mostrando peças que eu fiz. Tem uns suéteres coloridões, um que tem abelhinha aplicada, um outro que tem flores aplicadas, que eu fiz com esse fio, que ele é um fio 100% viscose de bambu. Muito gostoso, muito macio, um caimento incrível. Este fio também é maravilhoso. Fibra de bambu, da Rosários 4, que é essa empresa, né, de Portugal, que eu amo as meninas, eu amo a empresa, tudo lá é feito com muito amor, com muito carinho, sempre que eu vou nas feiras, eles estão lá, eu passo visitar eles nos stands, e, gente, eles são, assim, maravilhosos, eu indico muitos fios da Rosários 4, se vocês conseguirem achar, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Além da Rosários 4, gosto muito da Durable Yarn, e aí, a Durable, eles acabam tendo fios que mesclam aí até um pouco de fibras artificiais. Então, para vocês verem que um pouquinho ainda de fibra artificial eu uso. Como é o caso desse fio aqui, que é o Formidable, da Durable. Eu estou fazendo uma capa, tá ficando linda, maravilhosa, com esse fio. E ele é um fio 70% acrílico, 23% viscose e 7% elastano. Mas é um fio muito bom. Gente, eu torço o nariz para fibras artificiais, eu sou chata, mas esse daqui eu gosto muito, ele tem um caimento muito bonito, e é isso, gente, a questão do fast fashion, de fibra artificial, do mundo acabando, poluição, lixo,
isso tudo faz parte do sistema. A gente é muito pequenininho em comparação ao sistema. Eu não vou mudar ele. Gostaria? Gostaria muito. Queria que as coisas fossem diferentes? Queriam. Inclusive, se vocês querem se aprofundar mais em conhecimento de moda, de tecido, de fibra, do lixo no mundo, do fast fashion, de questões e blá, 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 eu indico para vocês a modista do Desterro. Ela é uma historiadora de moda e ela traz, assim, informações com base, porque ela é historiadora. Então, ela não é uma influencer falando asneira na internet sobre coisas que nem tem noção, nem tem noção. Gente, parem de consumir essas pessoas que ficam aí comprando essas roupinhas porcaria e montando uns looks óbvios, não tem nada demais. E aí, sabe, e não é falando mal do fast fashion, não é. Eu entendo todas as problemáticas, a questão de investimento, de grana, da realidade do mundo. Eu vim de um lugar muito simples, eu sei do que eu tô falando, eu sou super envolvida, super consciente com tudo isso. Para eu hoje ter acesso a isso aqui, foi porque eu vim para cá e eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Não é, eu não vivo uma vida de princesa, de sonho, de Disney, aqui não. Passou muita água embaixo dessa ponte, vocês não fazem nem ideia. E estamos aí, estamos fazendo, só que é uma escolha. Eu não tenho filho, a minha vida eu fiz outras escolhas na minha vida. Então eu tenho uma liberdade maior de onde eu quero colocar meu dinheiro. Então, basicamente, eu invisto no meu trabalho, eu invisto nos meus estudos, então eu estou sempre lendo, e eu invisto na ampliação da minha cultura, dos meus conhecimentos, de eu ser uma pessoa legal, e por isso eu viajo. Então, basicamente, é isso. Mas essas são as escolhas que eu fiz para minha vida, e eu faço isso, e eu também não posso fazer outras coisas. Eu não fico indo em restaurante, eu não fico indo, enfim, whatever, cada um faz o que quiser. Eu fui ter um carro agora, depois de 5 anos, e é um carro velho, de 2002, que foi o que deu para eu comprar. E eu tô cuidando dele bem, porque estilosinho ele é. Então são, de novo, escolhas. Todos esses outros anos eu fiquei andando a pé, de busão e de trem. Ainda faço isso, porque eu uso o carro quando eu preciso, mas se eu preciso fazer alguma coisa aqui ali, eu vou a pé, gente. Então, assim, de novo, escolhas. O famoso choices. Depois desse textão, vamos voltar aqui pro fio. Então, Durable Yarn, gosto muito do Formidable, gosto muito do Forest. Esse daqui, gente, é um fio, assim, que também foi uma descoberta, porque ele é uma composição, vamos lá, para não falar nada errado. Ele é feito na Bulgária, este fio aqui, e ele é 45% acrílico, 37% merino e 18% seda. Vocês têm noção? É uma combinação muito interessante. E quando você olha para a fibra, você vê o brilhinho da seda de fundo, tem uma textura aqui de uma lãzinha, mas ela tá um pouco camuflada, né? Porque tem o acrílico aqui nesse fio. Mas, gente, as peças feitas com esse fio ficam lindas, maravilhosas. E fora que ele tem essas cores, todo rajadinho, então você vai construindo, fica lindo. Eu sou apaixonada por esse fio aqui, e tem aí um pouco, né, de acrílico no meio dele. E este daqui também, que, desculpa, eu não sei falar o nome deste fio, Larnstoken Token. Enfim, eu chamo ele de fio de crochê irlandês, porque ele é um algodão, ele é 100% algodão. Isso aqui, gente, é finérrimo. É para usar com essas agulhinhas aqui, desse kitzinho que eu mostrei para vocês, que a menor é 0,90 e a maior é 1,75. É 1,75? É 1,75. Ele é muito fio. Só que para crochê irlandês, para fazer aquele detalhe renda, para fazer aquelas flores irlandesas, essa combinação aqui. Até o momento, não conheço nenhuma outra. Fica assim lindo. Um dos meus sonhos loucos da vida é ainda conseguir fazer um vestido inteiro de crochê irlandês, mas com esse fio aqui, e eu vou fazer. Só que é uma coisa que eu vou, assim, trabalhar 1 ano nisso, não vou fazer só isso, vai ter que ser 1 ano fazendo, assim, 1 vez, 2 vezes por semana, e depois ir aplicando, porque eu quero fazer realmente um vestido renda irlandesa. Eu penso em fazer ele para primavera, então, assim, cavadinho, longo, soltinho, vibes. Vai acontecer. E eu tenho aqui a minha última aquisição, porque eu amo um paetê. Amo um paetê. Sempre quis comprar um fio que tivesse já os paetês grandões mesclados nele, mas nunca achava por aqui. Sempre eram fios com paetê pequenininho, não eram esses que eu queria paetêzão. Então até tem uma capa que eu fiz ano passado, eu finalizei ela no ano passado. E depois eu apliquei os paetês por cima. Gente, eu tô em dúvida se foi no ano passado ou nesse ano que eu finalizei, mas enfim, a capa tá aqui, é isso que importa. E depois, como que foi? Eu fiz essa capa e aí eu apliquei os paetês um por um, fazendo pontos, carreira por carreira. E ficou linda, maravilhosa. Eu acho que é também uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Amo um brilho, eu amo um brilho. Eu amo um brilho tal qual eu amo a cor Tiffany, que é a minha cor preferida da vida, e tons de azul. Eu sou mais ou menos ali dentro disso. E olha isso. Não, olha isso. Esse daqui é um fio de algodão, que vem com os paetês grandões assim. É da We Are Knitters também. É um dos fios novos deles, e chama Dancing Queen. Ai, eu amei! E eu comprei 10 rolinhos, estava na promoção, e eu tô em dúvida ainda se eu vou trabalhar só ele, liso, puro, ou se eu vou fazer ele mesclado com algum outro desses fios meus coloridões. Eu tô tentada. Eu queria muito fazer um vestido, sabe, tipo isso aqui, ó, regato, assim, vazadinho,
longuinho, que você vestiu e foi viver, com esse fio aqui, vazado daí, né, com aquele ponto que é um ponto alto, correntinha, fica os quadradinhos, só que daí eu iria usar ele só, né, no próximo verão, porque, né, já só tem 60 dias de verão. Depois o frio vai voltar e não vai dar pra usar daí. Ou então fazer um chalizão, também gosto, hein? Um chalizãozão com esse fio aqui, não sei, tô pensando ainda. Ou se realmente eu pego uma dessas lãs, que eu tenho, né, tipo, uma lã assim, e aí eu mesclo aqui e faço um suéter, não sei. Acho que eu vou acabar fazendo um vestido ou chale pra usar daí verão do ano que vem, vamos ver. E agora, gente, vamos, né, já estamos encaminhando aí pro fim desse vídeo, mas eu quero só dar uma passada por cima e finalizar falando um pouco sobre trabalho, né? Então, como eu falei para vocês, no Brasil eu tinha um trabalho principal e depois o crochê como uma segunda atividade. Teve um momento muito difícil da minha vida ali no final, ali entre os anos 2020, eu não estava bem, aconteceram muitas coisas, e ali eu também acabei tendo uma ruptura muito grande, em questões assim muito pessoais e particulares, e dali eu segui sozinha a minha vida, rompi com muitas pessoas nesse período, eu realmente encerrei um capítulo da minha vida e falei, não, eu tô por conta própria, eu não quero mais me enganar, eu não quero mais me iludir, eu não quero mais insistir em coisas que são e nunca vão mudar e que me fazem mal. E ali, nesse processo todo, eu fiquei tipo, eu passei realmente por uma coisa muito, muito pesada, muito difícil, e que deu uma mudada um pouco assim na forma como eu vivo e como eu enxergo minha vida, e eu me dei conta de que a vida passa muito rápido, de que a gente, na verdade, tem muito pouco tempo aqui no mundo, e eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível nesse pouco tempo que a gente está vivendo aqui, o melhor possível primeiro para nós, e depois para os outros, e depois, né, no sentido social, porque esse outros, não só quem está, assim, ao nosso redor, mas outros. Por exemplo, eu me acho uma pessoa completamente banal, não tenho nada demais, o que me destaca um pouquinho é o crochê. Eu acho que eu tenho coisas legais para ensinar dentro do crochê. E é nisso que eu estou investindo o meu maior tempo e as questões profissionais da minha vida desde aí dos anos 2020, quando tudo isso aí que eu tô falando na minha vida pessoal aconteceu. E teve coisas que deram certo, teve coisas que não deram certo. Vou explicar. Porque a partir do momento que eu tive essa ruptura toda, eu falei, eu vou viver do crochê. É isso é o que eu quero fazer. E ali já estava atrelado essa questão também de ir embora do Brasil e vir para a Europa. Então, foi tudo assim num bololô só. Aí, né, teve, né, pandemia, teve um milhão de coisas, e dali eu peguei um gás, saí de São Paulo, fui trabalhar para uma agência de viagens. Dessa agência de viagens, né, aconteceram muitas coisas ali, e ali, realmente, assim, de novo, quero trabalhar só com crochê, mas dentro ali da minha realidade, naquele momento ainda não dava, então eu fazia um trabalho aqui, um trabalho ali, e, né, tive essa proposta dessa agência de viagens, que iria me abrir portas até para vir para a Europa. E dali muitas coisas aconteceram, novas pessoas que eu conheci, contatos, tal, aconteceu, peguei e vim, lindo, maravilhoso. Chego aqui na Itália, tem toda uma questão de documentação para fazer e tudo mais, e aí eu tive um ateliê, que aconteceu num ateliê na cidade de Spoleto, mas aconteceu num momento muito errado, que não era para ser naquele momento, porque ainda tinha toda uma experiência da vida aqui na Europa, de entender custo, de entender como funciona abrir uma empresa aqui, não é igual no Brasil, aí tinham também questões pessoais envolvidas, outras pessoas envolvidas, e aí são pessoas que estão querendo te ajudar, mas que não é a vida delas, que para elas, se não der certo, não importa, as coisas vão seguir adiante, mas para mim era o meu tudo, era o meu sonho, era, sabe, assim, era pelo motivo maior pelo qual eu estava vivendo, e eu queria ensinar crochê, como eu falei, abrir um espaço, vender fios, dar aulas, mostrar, né, as minhas criações, e aconteceu no momento errado, no inverno, numa cidade pequena. Teve coisas muito legais que vieram do ateliê, não foi uma experiência 100% negativa, teve muita coisa boa, a parte o aprendizado para não repetir esse erro, a parte eu ouvir mais minhas vozes da minha cabeça, meus sentimentos, meus feelings, não ficar tanto me influenciando por outras pessoas, então ficou ali. Mas, o que eu posso dizer? Se tudo aquilo não tivesse acontecido, eu não ia ter acordado para outras coisas, se é que eu posso dizer assim. Enfim, veio muita coisa boa também dali, mas veio um desgaste assim, emocional muito grande. Aí, encerro o ateliê, trabalho online, tô sempre ali, né, tava com meu site aberto, Instagram, sempre fazendo contato, sempre, né, buscando por clientes e trabalhando de uma forma muito independente. Depois eu venho para Torino, aqui no norte da Itália, que é muito mais desenvolvido, que tem muito mais possibilidade de trabalho. Ano passado eu participei, inclusive, de feiras aqui na cidade, não foi só de uma, foi de algumas, e para mim as feiras foram pior do que ter aberto o ateliê numa época que não era para esse ateliê ter sido aberto, porque eu não tinha ainda toda a estrutura que eu precisaria para dar andamento naquilo. Isso é uma coisa que eu odeio, é começar uma coisa e depois encerrar ela, assim, sabe? E aí, com as feiras do ano passado, como eu falei, foi pior porque foi um desgaste maior,
tem toda essa questão de, tipo, nossa, é uma cidade maior e não sei o que lá, mas ainda assim, muito bairrista as questões. E quando você tá começando, gente, você não vai ter ajuda nenhuma, muito pelo contrário, vão querer te derrubar. E não é porque eu sou uma brasileira vivendo aqui, não é porque foi feito de caso pensado, é meio que assim com todo mundo. Então, vou trazer aqui alguns exemplos de coisas que aconteceram nessas feiras. Você paga para participar, você tem que investir numa estrutura, numa documentação, você leva lá seus produtos e você está pagando igual todo mundo. Só que tem alguns pontos cegos nas feiras. E quem está começando, a galera coloca lá, ao invés de colocar num local de pouco mais destaque. Só que esses destaques são reservados às pessoas que já têm uma amizade ali com as pessoas, com os organizadores, que já estão ali há mais tempo. Teve uma das feiras que me colocaram atrás de um outro stand que era muito grande, muito colorido, muito chamativo, de uma garota que vende roupas e que vende joias e que já é muito conhecida aqui na cidade, e as pessoas passavam pelo meu stand achando que era uma extensão do stand dela. Gente, foi assim, horrível, porque eu ficava ali, as pessoas vinham, perguntavam o preço, perguntavam se era daquela marca ali. Já numa outra feira, me colocaram lado a lado com uma garota que fazia crochê, mas ela era iniciante, e eu já muito avançada, e aí tinha uma diferença de preço. Aí bloqueava a venda dela, bloqueava a venda minha, porque a pessoa vinha, via o meu produto e falava, nossa, nunca vi uma coisa assim. Aí ia no dela, que era mais simplesinho, e aí não queria o dela, mas queria o preço dela, não queria o meu preço. Também, cabeçada. Ai, gente, foi assim, muito mais estresse do que vendas e não valeu a pena. Então, assim, juntando daí a experiência que eu tive no ateliê em Spoleto, juntando a experiência que eu tive nas feiras aqui em Torino, que são duas experiências muito diferentes. Ali em Spoleto, o erro foi meu, 100%. Eu devia ter falado não, quando as pessoas vierem e falaram, não, vai agora, faz agora, era fim de ano, era dezembro, e aí você tá ali, você tá querendo ver as coisas acontecer, e mexe muito, né, com seus sonhos, com suas expectativas. Acabei fazendo coisas que eu queria fazer, só que não era o momento certo. Essa é a questão, não era o momento certo. Eu devia estar fazendo outras coisas, eu devia estar fazendo igual eu fazia no Brasil, ter um outro trabalho e depois aos poucos ir crescendo aquilo ali, não dar aquele passão e já abrir um ateliê. Hoje eu sei isso. Naquela época eu não sabia, naquela época eu achei que seria possível e não deu certo. Não deu certo, eu não vou romantizar, falar que é o que eu falei, teve coisas legais, vieram clientes, teve vendas, teve pessoas, teve gente conhecendo o meu trabalho, tem gente que aquilo me abriu também portas para fornecedores, para relações com fornecedores de fios da Europa inteira, e isso foi incrível e maravilhoso, mas num balanço financeiro não foi bom. Depois, essa questão da experiência aqui em Torino com as feiras, é o que eu falei, eu não fiz uma, eu fiz várias, e eu conversei com pessoas que já estão fazendo feiras há mais tempo, artesões, gerais, não só do crochê, vários tipos de artesãos, pessoas daqui, pessoas da cerâmica, que também fizeram só uma vez e falaram, não volto mais, a organização disso aqui é horrível. Teve uma outra feira que eu fiz, que do meu lado colocaram um stand de um ilustrador, sendo que tinha um espaço reservado só para ilustradores, mas como era a primeira vez que ele estava ali, colocaram ele em qualquer lugar, que era na rabiola da feira. Tipo, as pessoas chegavam até um certo ponto e onde estava o nosso stand, quase ninguém passava. Então essas coisas acontecem, não é porque sou eu e sou brasileira e moro aqui, não é uma coisa que foi comigo, é uma coisa que acontece, porque aqui na Itália acontece muito quem indica, quem você conhece, dependendo de quem você conhece, as portas vão se abrir. Você vai estar num lugar melhor, você vai ter uma maior visibilidade, você é a indicação. E aí você chega num lugar que você não conhece ninguém e que você está querendo vencer pelo talento, gente, assim, uma batalha sozinha, solitária, e que, cara, você tem que ter umas costas muito largas pra insistir, pra ir fazendo, Eu não tenho. Uma das coisas que acontecem muito aqui na Itália, que é a diferença entre eu e os artesãos daqui, é que muitas dessas pessoas moram com os pais, não pagam aluguel, não vivem sozinhas, não têm essas responsabilidades, o carro que usa é o carro da família, colocou um negócio, só que o prédio é da avó, que foi herdado, então tem tudo isso. Quando você tem uma vida, aluguel para pagar, sua comida para comprar, tudo depende só de você, não vem de uma família te ajudando, não vem de uma outra situação, é diferente, é totalmente diferente. Então, assim, essas pessoas que acabam insistindo mais, elas têm um suporte que eu não tenho, não é a minha realidade, e eu sozinha precisaria, assim, ficar insistindo muito, muito tempo, e eu não quis. Então foi uma escolha minha, eu podia ter feito outras feiras, depois ficaram me chamando e tal, só que eu não fui, porque quando eu também entrei em contato para falar, olha, eu tô começando agora, vocês estão me colocando num local ruim, não dá para melhorar isso aqui, não dá para me dar um pouco mais de destaque nesse início, eu fui completamente ignorada por esses organizadores. Então, depois quando eles começaram a me chamar para voltar a fazer feira, eu também nem me dei o trabalho de responder, porque, de novo, é pago. E o que eu pago é a mesma coisa que essas outras pessoas pagam. Então, e tem uma diferença no tratamento. Então, para mim, assim, foi uma desilusão. E aí eu cheguei à conclusão que, bom, eu tenho que viver na Itália, porque eu gosto da Itália, quero ficar aqui, mas esse dinheiro tem que vir de fora da Itália para eu viver. Porque os meus melhores clientes sempre foram fora, não foram pessoas daqui.
Tive bons clientes aqui, gente, é assim, entendam o que eu tô dizendo, não é regra geral, tem as exceções, eu tive clientes bons aqui, ainda às vezes acontece, né, e tudo mais, mas eu tirei o foco, eu não me importo mais, eu não me importo com, e eu vou dizer, para o meu produto final em crochê, o que eu crio, eu não me importo com o cliente brasileiro, eu não me importo com o cliente italiano, porque eles são horríveis, eles não valorizam, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, não valorizam. Tem uma diferença, o brasileiro ele não valoriza real, ele assim, foda-se, a não ser que você faça sucesso. Depois que você fizer sucesso, vai pagar o preço que for, porque é babaca. O italiano, ele valoriza o feito à mão, só que é uma população que tem uma outra cultura da nossa. Eles têm uma cultura muito do guardar dinheiro, então, às vezes eles têm dinheiro, mas eles não vão comprar a coisa mais valiosa. Porém, tem um nicho que valoriza e que compra e que tem realmente essa diferença. O italiano também tem muito aquela coisa do tipo, nossa, minha avó fazia, minha tia fazia, e ai, que lindo e tal, e eu sei que dá trabalho, e eu não compro porque eu não tenho dinheiro, porque o seu produto vale isso. Então, o italiano, ele tem essa questão de tipo, esse produto, ele vale isso que você está cobrando, eu que não tenho dinheiro para comprar. Já o brasileiro, ele é tipo, ele não tem o dinheiro para comprar, e ele daí, por não ter o dinheiro, ele te despreza e quer te jogar para baixo do tapete. Essa é a diferença. E clientes que eu amo, gringos dos Estados Unidos, da Inglaterra, alemães, irlandeses, esses sempre foram os meus melhores clientes. Esses são os que compram, que não pechincha preço e que não nada, e quando vai, só vai, e é uma alegria, e são pessoas realmente que têm uma outra mentalidade, têm dinheiro, e também eles gostam de comprar, não tem essa né, o italiano ele fica meio que nessa, comprou, mas tá cheio de dedo, assim, pra falar que comprou eles, não, eles compram mesmo, e eu amo esses clientes, eles são maravilhosos, então é neles que eu foco hoje o meu produto final. Então, essa é a minha experiência em relação a trabalho no Brasil, na Itália, sem romantizar absolutamente nada, essa é a experiência real. Então, hoje eu estou trabalhando de casa, eu fico aqui no online, caçando esses clientes todos, tô aí mostrando meu lifestyle italiano, porque eu amo a vida na Itália, ela tem muita qualidade, eu adoro estar aqui, eu não vou sair daqui, eu vou comprar casa aqui, mas obviamente eu estou aberta para oportunidades de trabalho, ampliamento do meu trabalho em outros países, então eu olho muito para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Alemanha, para países, para pessoas, para comunidades que valorizam o feito à mão, que gostam do feito à mão, que compram, consomem o feito à mão, que têm, né, essa mentalidade. E tudo, de novo, eu volto a falar aqui, são escolhas. O que a gente escolhe é onde a gente vai pôr energia. Então, tudo isso que eu falei até do italiano e do brasileiro é relativo ao meu produto final, as minhas peças de crochê, porque elas são caras, sim. Porque peça de crochê é duas opções, gente. Ou você sabe fazer, e aí você vai comprar o seu fio, o fio que você quiser, o fio que você puder, e você vai fazer o que você quiser. Ou se você não sabe fazer e você quer comprar crochê, você vai ter dinheiro para pagar a artesã que vai fazer o crochê para você, ou você vai ser um tonto que não valoriza os artesãos pequenos e que espera sair nas grandes marcas de luxo para você comprar, que você vai gastar assim muito mais dinheiro, só que daí tem etiqueta, né, que daí você vai circular no seu círculo de pessoas mostrando a etiqueta, e que hoje realmente o mercado de luxo está muito em crise e que muitas vezes essa roupinha aí de etiqueta que você está comprando é feita no mesmo lugar que é os fast fashions, e só tem uma etiqueta ali diferenciando, mas aí também, né, whatever, cada um faz o que quiser do seu próprio dinheiro, cada um vive a vida do jeito que quer, enquanto que realmente exclusivo, de qualidade, único, maravilhoso e tudo mais, e que vai durar a vida inteira, é um produto feito à mão. E às vezes você tem uma artesã aí do seu lado que faz uma coisa linda, maravilhosa, incrível, mas aí você tá olhando para um outro lado porque você é tonto, simplesmente. E também por de novo, porque é escolhas. Então, gente, falando sobre meu produto é isso, eu ainda tô, né, focada nas aulas, porque daí as aulas abrangem tanto quem gosta de fazer crochê, né, eu faço esse material, né, das aulas em português, em inglês, tenho também desenvolvido esse trabalho aqui na Itália de dar aulas de crochê, do feito à mão, de falar do feito à mão, então também tem essa outra vertente do meu trabalho, que daí é muito mais ampla, é outra coisa, diferente do produto final. Então, né, fazendo assim um resumão geral, tem o produto final, que é para um nicho de clientes, tem as aulas de crochê, que é abrangente, é para quem quiser, e isso eu trabalho tanto aqui na Itália, estou trabalhando aqui no online, que minhas redes ainda são muito pequenininhas, mas eu estou realmente batalhando para crescer elas, eu não desisto, eu vou indo, porque eu sei que em algum momento vai acontecer, as pessoas vão ver meus vídeos, vão aprender crochê comigo, e isso também daí, né, tem a beleza da internet, que dá para eu espalhar isso para o mundo inteiro, em qualquer língua, hoje até com a inteligência artificial, a questão da tradução da língua de um vídeo está muito mais fácil, para todo mundo, então comunicação não é um problema, e eu acho que eu tenho muito para oferecer na questão do crochê, né, do ensinar crochê principalmente, porque, de novo, como eu falei, é muito mais abrangente, quero muito conseguir escrever um livro um dia falando sobre isso,
E tenho sim, eu não desisti da ideia de investir também fisicamente e no online, e isso vai acontecer no momento certo, não vai ser como foi no passado. Eu não acho que nem vai ser aqui dentro da Itália, eu realmente, né, depois dessa vivência, você vai vivendo, eu tenho assim, uma visão agora mais ampla de como funcionam os países aqui da Europa, dos Estados Unidos, também é um mercado que eu olho muito, então em algum momento também isso vai acontecer, e eu vou compartilhando tudo isso com vocês conforme for acontecendo, porque apesar das vezes a gente ir dando umas escorregadas na vida, mas também acontece o outro lado, que são as coisas boas, pessoas e possibilidades e tudo mais. Quanto mais a gente viaja, quanto mais gente a gente conhece, quanto mais eu mostro meu trabalho, porque eu sou essa pessoa que eu faço as roupas para vender, que eu dou aula e que eu visto também minhas criações. Então, quem me vê por aí, eu tô sempre vestindo crochê. Às vezes eu não tô com uma roupa de crochê, mas eu vou estar com uma bolsa, vou estar com uma bandana, vou estar com um acessório, complementando, né? Porque eu não uso só crochê, eu também uso roupas de tecido. E as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito no poder da internet de mudar vidas e de conseguir chegar nas pessoas. Muita coisa ruim acontece na internet, muita coisa ruim, mas também tem muita gente boa aqui dentro e muitas possibilidades de negócios aqui dentro. Então é nisso também que eu foco e é por isso que eu não perco tanto tempo com outras coisas, sabe? Mas é difícil, gente, porque eu sou uma pessoa, como eu falei, normal. Eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Sempre que eu pago meu aluguel no mês, sabe? Eu quero assim, me jogar, sacar? Porque é muito dinheiro. E é um dinheiro que eu poderia estar investindo em marketing, que eu poderia estar investindo para crescer a minha visibilidade, para o meu trabalho chegar em mais pessoas. Mas eu não tenho, como eu falei, essas costas quentes. Eu não tenho essa possibilidade. Então, eu estou seguindo na minha vida conforme eu posso, dentro das minhas possibilidades, tentando crescer os meus perfis aqui na internet para aumentar a visibilidade, porque também hoje, assim, né, nos tempos que a gente vive, é sobre quantas pessoas têm te seguindo, nem importa se você é tão bom assim, se o que você faz tanto, mas é quantas pessoas te seguem, para tudo, em todas as áreas, ninguém tá salvo. E tem muita gente na internet, tem um fluxo muito grande, então, assim, tá difícil crescer online, mas estamos aí, estamos tentando, eu vou seguir fazendo meu trabalho, porque isso daqui, no fim das contas, é a única coisa que eu sei fazer da minha vida. Eu já tô com 37 anos, assim, tipo, chegando já na metade da minha vida. Eu não quero viver a outra metade como eu vivi a primeira metade. Eu quero ser muito mais autêntica, muito mais original, muito mais fiel a mim mesma. Então, eu não quero só ficar fazendo coisas porque eu tenho que fazer, mas eu quero fazer as coisas porque eu gosto de fazer. E o crochê, eu amo. Eu amo falar de crochê. Eu amo falar de fios. Eu amo ensinar crochê. Eu amo criar uma coisa e depois trazer aqui e falar, gente, ó, vou compartilhar com vocês como que eu fiz isso aqui, porque daí vocês também podem reproduzir. Eu amo isso. E eu acredito que eu vou conseguir encontrar ainda esse meu lugarzinho ao sol, porque tem também toda uma vida que acontece aqui, né? Na vida real, e são anos que eu venho lutando pelo crochê e eu vou continuar lutando. Então é isso, eu sei que ficou imenso, eu nem sei quantas partes eu vou dividir esse vídeo, mas eu acho que eu trouxe coisas assim, vida real para mostrar para vocês, realmente os materiais que eu uso, realmente a minha experiência de vida, de trabalho e como que tá sendo tudo, e quais são os planos futuros também. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês até que chegaram, que estão chegando, todo dia a gente está chegando gente nova aqui, eu estou muito animada. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Vocês podem até não gostar tanto de mim, mas daí vocês dão aquela focadinha no crochê e é isso que importa, porque eu quero ficar realmente na imagem de vocês, na memória de vocês, como uma pessoa que faz crochê e que faz coisas legais e diferentes e que está aqui super disposta a compartilhar todo esse conhecimento de crochê, que ele só cresce porque eu tô aqui, eu me jogo, eu vou viajar, eu visito lugares que tem feito à mão, eu vou descobrir novos fios, e daí eu vou descobrir novas técnicas, e tudo isso eu vou compartilhando aqui com vocês, e eu acho que esse é o legal, né, esse tipo de coisa para realmente aumentar, assim, a nossa expansão de conhecimento e descobrir que existem muitas outras formas de viver a vida além da nossa. E isso impacta a gente, na forma que a gente vive, nas coisas que a gente cria, nas coisas que a gente faz. E a vida vai ficando até mais leve, vai ficando até mais, mesmo, né, que todo mundo tem suas questões, todo mundo tem problema, eu tenho os meus também, mas vai ficando mais fácil de gerir conforme a gente também vai né, aumentando. Eu sei que não é todo mundo que pode viajar, eu também não posso viajar sempre, mas eu acho que pelo menos ter uma pessoa que está trazendo uma informação quando a gente não pode sair, né, de onde a gente está, já também impacta no a gente aprender algo novo na nossa vida e implementar, e isso daí acaba sendo, assim, um adicional para a forma que a gente vai, para as escolhas que a gente vai fazer. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!